Vocês vão me chamar de louco do que eu vou falar agora. Se eu te disser que a maioria das mulheres hoje tem um ressentimento, uma espécie de aversão para com os homens do que o contrário. E eu sei que alguns podem comentar aqui que eu estou sendo louco, que eu estou tirando isso da minha cabeça, que eu estou sendo redpilizado ou coisa assim do tipo, misógino, que podem argumentar aqui, mas não é bem assim. Porque se você reparar um pouquinho só, hoje praticamente virou obrigatório culpar os homens por tudo que está de errado no mundo. A imprensa repete isso sem parar, é só você pesquisar aí que você vai ver nitidamente isso. As redes sociais estão entupidas disso. Influencers, entre aspas, femininas que jogam isso na mesa, e qualquer garoto, qualquer homem que ouse questionar alguma coisa sobre relacionamentos, por exemplo, já é rotulado de misógino, de perigoso, de radicalizado pela internet. A narrativa é sempre a mesma. Os homens estão se tornando os vilões, as mulheres são as vítimas. E se você ousar discordar, você é parte do problema. Pois bem, só por aí já quebra o argumento que eu estou tirando isso da minha cabeça, correto? Só que, meus nobres, tem vários estudos que comprovam realmente isso que eu falei pra vocês, que os dados mais recentes, colhidos com milhares de pessoas em vários países, mostram que o verdadeiro ódio silencioso não vem de quem você imagina, que na prática as mulheres estão desenvolvendo uma aversão aos homens em uma escala que os homens simplesmente não correspondem. Se isso te soa absurdo, eu entendo, e é exatamente isso que eu quero conversar com vocês hoje, porque a verdade que poucos querem admitir é que a missandria está muito mais intensa e até, digamos assim, normalizada nos discursos que elas tanto propagam aí nas redes sociais do que a misoginia. Misandria, preconceito, desprezo só pelo fato da pessoa ser do gênero masculino, hétero, homem. Uma feminista escreveu nos comentários de um vídeo que eu fiz que estava torcendo para que o macho que eu estava defendendo me espancasse. Desde quando a gente normalizou que defender a justiça é defender macho? Tá cansativo esse tipo de exagero que transforma tudo em algo grave. Na verdade, é perigoso. Só que olha a questão, quando você começa a chamar tudo de machismo, você começa a confundir as pessoas e enfraquece a pauta que realmente é algo sério. E por causa desse vídeo, teve pessoas que falaram que pior coisa é a mulher defendendo o macho. E espero que esse macho que você esteja defendendo, ele... Então olha o nível disso. Na verdade, elas me desejaram algo que elas dizem, as feministas dizem combater, mas só porque eu penso diferente delas, elas me desejaram algo pior. E é aqui que entra um ponto que muita gente evita falar. Criaram uma narrativa que você precisa odiar o homem para estar do lado certo. Como se homem fosse, por padrão, o problema. Mas isso não faz parte da vida real, sabe por quê? Porque eu tenho irmão, eu tenho primos, eu sou casada, e os homens que fazem parte da minha vida têm caráter e merecem respeito. Ou seja, assim como existem mulheres que são incríveis, também existem homens que são incríveis. Assim como existem mulheres que não são legais, como homens também. Então a questão que eu levanto não é sobre gênero, é sobre caráter. Então desde quando é errado defender alguém só porque ele é homem? Porque a forma como eu penso é, se tiver errado, vamos criticar. Eu critico. Mas também, se estiver certo, qual é o problema nisso? E sendo bem sincera, a gente sabe que muitas pautas já deixaram de ser sobre justiça faz tempo. Porque, na verdade, viraram militância cega. A questão é que a luta está perdendo o equilíbrio. Está deixando de combater o erro e criando outro. Porque existe machismo? Sim, e tem que ser combatido. Mas também existe a misandria. E ignorar um enquanto combate o outro não é justiça. Na verdade, é só trocar quem está sendo atacado. E o que eu mais defendo é que a justiça não pode ter lado. Sabe por quê? Porque senão ela vai deixar de ser justiça. Mas antes de dar minha opinião, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui no vídeo a respeito do tema ou uma coisa aleatória que ajuda no engajamento. E se vocês estão nos seus celulares, hypem o vídeo. E se vocês fizerem tudo isso, eu vou curtir seus comentários. Bom, deixa eu começar com uma cena que você já viu centenas de vezes. É sexta-feira à noite, um grupo de amigas está conversando e postam nas redes sociais, que é muito rotineiro acontecer isso, e alguém comenta sobre algum cara que conheceu, por exemplo. E aí, quase no reflexo automático, começa aquela sessão de críticas. Ah, os homens de hoje são assim, não tem nenhum homem decente, não tem nenhum homem de verdade e tal. Você provavelmente já viu isso nas redes sociais ou até de alguma mulher reclamando a respeito. Acontece praticamente analisando com esse critério em quase toda a roda feminina, e até vídeos nas redes sociais que mostram escancarado isso, principalmente no contexto do relacionamento. Praticamente é um script ensaiado que elas gostam de jogar na mesa. Só que agora faz um exercício rápido na sua cabeça. Quando foi a última vez que você ouviu, por exemplo, de um grupo de caras sentados num bar que postam nas redes sociais aí, falando mal de mulheres de uma forma sistêmica? Veja bem, tipo assim, falando que todas as mulheres são interesseiras, que a maioria delas não querem um compromisso e tal, que as mulheres não querem ser mais tradicionais e coisas
assim parecida? Cara, eu duvido muito que você consiga lembrar. Você pode até lembrar, mas são exceções das exceções. A maioria esmagadora sempre falam bem de mulheres. Eles podem ter uma opinião mais crítica a respeito do comportamento, dos princípios e valores que algumas têm, correto? Mas não que eles começam a englobar que todas são interesseiras ou coisas assim do tipo, ao contrário do discurso que muitos gostam de usar. Todos os homens são estupradores, mas todos os homens são potenciais estupradores. Todos os homens podem, eles têm psicológico e físico para se tornarem agressores sexuais. Só que partindo dos homens, simplesmente não acontece com a mesma frequência do que para muitas mulheres. Os homens, em geral, veja bem, em geral, continuam falando bem das mulheres. E é exatamente isso que os dados confirmam. Tem um estudo muito recente que todos que eu estou fazendo esse vídeo, eu vou deixar na descrição para vocês lerem com mais tranquilidade, que vocês vão ver que não é uma mentira minha, é um fato. Esse estudo que eu estou falando foi conduzido com cerca de 2.000 jovens entre 18 e 30 anos e que tem total equivalência com o que a gente vê aqui no Brasil. E eles descobriram algo que deveria estar na primeira página de todos os jornais, que a mídia aí deveria colocar como matéria principal. Quando perguntaram para os homens jovens qual era a visão deles sobre as mulheres, 72% disseram que tem uma visão positiva a respeito delas, e só 7% disseram que tinham uma visão negativa. Ou seja, quase 3/4 dos homens olham para as mulheres com otimismo. Eles querem se relacionar, querem construir uma família, querem construir uma vida a dois e que sentem que serão mais completos com as mulheres do lado, que as mulheres têm um papel fundamental na vida deles e na sociedade. Agora, a pergunta foi ao contrário, foi para as mulheres. Quando a mesma foi feita para as mulheres com menos de 30 anos, praticamente a mesma faixa etária, o resultado foi, digamos assim, esperado para o que a gente vê hoje. Isso quer dizer que a outra metade ou era indiferente ou tinha uma visão negativa a respeito. E se você pega as garotas com menos de 25 anos, a geração que cresceu completamente dentro das redes sociais vizinhas aí, o número de quem tem uma visão positiva despenca para 35%. Quase 2/3 dos jovens de hoje ou não confiam nos homens ou ativamente têm uma opinião negativa sobre eles. A narrativa dominante diz que os homens estão se radicalizando contra as mulheres, mas os números mostram o exato contrário. Quem está propagando e descaradamente joga nas redes sociais de uma forma tão naturalizada, como eu falei para vocês no começo do vídeo, é o outro lado. E a pergunta é o porquê. Bom, na minha humilde opinião, é um processo gradativo que discursos aí que vocês conhecem muito bem, as famosas empoderadas, discorrem aí com tanta veemência, mas que na verdade ensina as mulheres a serem pessimistas e insatisfeitas. E isso não sou eu que estou falando, tem vários dados e estudos e até as próprias que já foram desses movimentos dizem com tanta clareza. Porque um discurso que, na maioria das vezes, não totalizando, mas que sempre coloca o homem como vilão da história toda, que a culpa dos males do mundo é por conta do homem, principalmente se ele for hétero, branco e tal, é colocado como alvo principal de tudo que é ruim é por conta dele. E fora aí daquela questão, por exemplo, assim, do patriarcado, que muitas gostam de jogar na mesa, que as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens, só que na real mesmo, é que quais são os direitos que as mulheres não têm que os homens têm? Né? Aqui no Brasil praticamente não existe, é sempre uma narrativa moldada para meio que anestesiar e remodular o que elas pensam, o que elas têm que pensar e como elas têm que agir. É que nem surgiu recentemente um debate a respeito de, por exemplo, assim, a mulher que quer ser dona de casa e a mulher mimimi que diz que as mulheres podem ser de tudo, mas que quando outra tem uma opinião ao contrário da narrativa, do discurso que ela prega, então ela é descartada, ela é colocada de escanteio, ela por conta, por exemplo, assim, de lado político, que tem muito isso, automaticamente ela é contra o movimento. E isso que acontece nas redes sociais, que a gente vê ano após ano sempre entrando isso em discussão, que, né, a gente vê um aumento significativo nos discursos aí e até uma versão, né, da famosa missandria para com as mulheres, mesmo que elas acham normal falar mal de homem nas redes sociais, até coisas mais pesadas que vocês sabem muito bem, e isso é tão normalizado, isso é tão aceito por muitas delas, e também os homens que apoiam esses movimentos aí, que parou de ser algo velado e acabou sendo algo escancarado que a gente vê tanto aí nas redes sociais e até no nosso dia a dia. E tem ainda outro detalhe, a mulher em média processa experiências negativas com mais intensidade emocional.
Isso é documentado, não é invenção minha não. O problema é quando você pega essa tendência natural e alimenta ela 24 horas por dia com conteúdos tudo contra o homem. Aí você não tá equilibrando nada, cara. Você tá jogando gasolina numa fogueira que já estava acesa. É que nem eu falei pra vocês, a maioria usam já narrativas prontas, moduladas, remoduladas, pra colocar um alvo fácil, cara, na equação, que no caso é os homens. E a missandria tá crescendo tão grande que até as mulheres mais novas, dessa nova geração, já cresce com essa visão sem ao menos raciocinar o porquê será que ela tem essa visão para com os homens. Praticamente tudo que o homem faz é tóxico. Se, por exemplo, assim, num relacionamento, ele quer que ela seja mais companheira, que ela tenha mais compromisso, ele é visto como tóxico, ele é visto como misógino, como red pilizado, que ele tá tendo discursos aí red pilizados. Só que na verdade, cara, o porquê será que ela tem esses pensamentos? É por conta de tudo que eu falei pra vocês, a narrativa, a ideologia, é meio que um ecossistema inteiro de conteúdo, sabe? É podcast, perfis aí de influencers, matérias sensacionalistas que a gente vê muito por aí, que tudo é o alvo, o homem. Separei muito para vocês verem. Hoje em dia, principalmente no contexto relacionamento, quando a gente vê vídeos aí nas redes sociais de entrevistas com mulheres, a maioria esmagadores acabam enxergando o homem não como ser humano complexo, mas acabam enxergando ele como uma lista de checklists. Ah, ele faz isso e não. Então, ele não fez isso, então ele não presta. A relação praticamente do homem com a mulher no contexto pontual dos relacionamentos acabou virando isso. E um detalhe, o homem não pode opinar em absolutamente nada. Ele tem que aceitar tudo numa boa. Só ela tem as suas preferências, que elas dizem ser preferências, mas praticamente se fosse um homem que dissesse tudo aquilo que ela faz, ele seria rotulado com todo tipo de coisa ruim que você possa imaginar. As exigências e as preferências delas é colocado como empoderamento, como uma liberdade que elas têm que ter. Só que ao contrário é errado. E isso muda completamente a visão que elas têm com os homens. E por isso que, na minha opinião, é um dos fatores principais do aumento da missandria, que acontece muito, porque o homem acabou sendo colocado como um indivíduo de segunda categoria. E isso em todos os quesitos, no ambiente profissional, no ambiente de relacionamento, no ambiente até no dia a dia. É nítido que a gente vê isso. E outro componente, se é assim que eu posso dizer, é a famosa agenda que tem por aí. Praticamente, cara, é desvencilhando o homem da mulher em todos os quesitos, principalmente, na minha opinião, de muitas pessoas no âmbito da família, de construção de um relacionamento. Porque, cara, é sempre o mesmo ciclo que vai se repetir, que vocês vão reparar. A mulher deprimida abre as redes sociais vizinhas aí, procura uma validação de novo, né? E encontra o mesmo discurso. Todos os homens são iguais. Você merece alguém melhor. E ela volta no mercado dos relacionamentos com a mesma expectativa irreal. E o resultado, outra relação, outra frustração, outro término, outro algoritmo aplaudindo. E a mulher a cada volta fica mais cansada, mais desiludida com o sexo masculino. E tem um detalhe que quase ninguém fala. A solidão masculina também é uma epidemia, né? Mais de 60% dos jovens homens hoje estão solteiros. Mas a diferença é que o homem solitário não vira manchete, não vira causa engajada. A mídia hoje, que vocês sabem muito bem, que já tem algo enviesado muito forte, não faz reportagens sobre o garoto triste que não consegue namorar. A mídia faz reportagens sobre a mulher que sofre por conta dos homens, por causa dos homens. E esse ciclo nunca termina. E isso tem uma consequência concreta: separação e divórcio iniciado majoritariamente pela mulher. E isso é dado recorrente, não é só aqui no Brasil. Em vários países ocidentais acontece isso. E antes que alguém grite, é porque elas finalmente têm liberdade para sair de um relacionamento ruim, de uma relação ruim, eu concordo em parte sim. Só que também acontece uma outra leitura. Quando o parâmetro de comparação que você internalizou é impossível de alcançar, que esses movimentos sempre jogam na sua cabeça. Nada é bom o suficiente para você, já que você é mulher, tem que exigir o máximo, você é um ser evoluído. Então, querendo ou não, até nesse contexto do relacionamento, da separação, as mulheres acabam meio que se frustrando e propagando a missandria por conta de frustração ou até mesmo porque o homem se impôs no relacionamento. E o aumento desse discurso de missandria que acontece muito é por conta também que o Estado passa a mão. Hoje as pessoas tentando omitir uma verdade, tentando
um malabarismo de meias verdades, a real é que a mulher tem vantagem praticamente em quase tudo, principalmente no âmbito do judicial. A palavra dela pesa mais no tribunal e fora outras coisas que vocês sabem muito bem. Então, praticamente, esse discurso de missandria que a gente vê que acontece muito aqui no Brasil, o que tá tão normalizado, tão distribuída por narrativas, ideologias de certos movimentos que vocês sabem muito bem, é por conta que não tem consequência real nesse discurso, cara. Porque o Estado, o papai Estado, sempre tá lá pra dar uma forcinha pra elas. E lógico, não são todas, mas o que a gente vê e o que eu vejo muito é que cada vez mais está acontecendo isso, cara. E querendo ou não, uma verdade que poucos querem admitir, como eu falei no começo do vídeo, é um fato que a missandria está crescendo tão drasticamente e não está tendo nenhuma pauta, nenhum podcast, nenhuma influencer que se diz a favor dos direitos dos homens e das mulheres, que todos são iguais. Eu não vejo nenhuma delas falando a respeito, e até homens que concordam com elas, eu não vejo eles entrando em questão sobre isso, porque a gente sabe que quando é o homem que está nessa equação toda, aí tá ok, mas se for um homem que tem uma opinião mínima sobre tudo isso, aí vocês sabem que ele é parte do problema real. E a verdade é que, de fato, a missandria está crescendo muito, mas isso não faz parte da pauta ideológica dessa galerinha aí. Mas e aí, gostou do vídeo? Concorda com a minha opinião? Discorda ou quer acrescentar alguma coisa que eu não falei? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta do meu conteúdo, que eu sempre trago aqui, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui no vídeo. Se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque sua sugestão logo abaixo. Se quer ter mais prioridade, deixe junto com Valeu Demais. E não se esqueça de hypar o vídeo, se inscrever no canal, também no Apoia-se que tá aqui na descrição. Deixar um Valeu Demais, que ajuda muito aqui, dá um gás a mais. Ou também fazer parte do Seja Membro do canal, que você contribui com um valor simbólico todo mês, que faz uma diferença grande, beleza? Então, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.